Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Pastor, eu acho que eu não entendi o texto, porque nós começamos exaltando e dizendo: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos materiais. Não foi isso que o texto falou. Com as bênçãos espirituais. Aonde essas bênçãos espirituais estão? Nas regiões celestiais. A bênção não está no raso, a bênção está nas regiões celestiais. A bênção não é material, a bênção é espiritual. E aí frustra um pouco, né? Porque eu vim atrás de uma bênção palpável, eu vim atrás de alguma coisa que eu posso levar para minha casa, eu vim atrás de uma resposta porque eu preciso que Deus responda, que é a minha mulher, ou porque o meu marido, ou porque o meu filho, e nós pensamos muito dentro de um âmbito material, físico, terrenal. Jesus precisa de grana, porque está difícil. Geralmente as nossas orações, elas são pautadas no quê? Em coisas materiais. Deus não dá coisa material. A grande parte dos milagres de Jesus me pareceram materiais, porque Ele curou um cego, fez com que o paralítico andasse, Ele devolveu para duas irmãs o seu irmão que havia morrido. Então me parece que as coisas, elas são mais físicas. Mas por que a Bíblia está dizendo aqui que essas bênçãos são espirituais e elas nem estão aqui na nossa região? Elas estão nas regiões celestiais. E eu posso dizer para você que a igreja, ela é uma parte terrena, mas para que a gente possa receber as bênçãos que nós proferimos na igreja, nós precisamos ser da mesma essência que a bênção é. Parece meio filosófico, mas eu vou chegar lá. Você toma um determinado remédio que precisa ser direcionado para aquilo que ele foi feito. Se você tem dores de cabeça, você tem que tomar um remédio que foque exatamente nisso. Você não toma para outra coisa, né? Você não toma um remédio, vou tomar um Gardenal aqui, é isso aqui mesmo, uma dor de cabeça, eu vou tomar um Gardenal, porque não é para esse fim. Você pode ter problemas, né? Nós, para recebermos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos nos tornar da essência, para que aquilo que Deus tem, feche com aquilo que nós somos. Deus tem bênçãos espirituais. Como é que nós, sendo carnais, vamos receber as bênçãos que são espirituais? Não conseguimos. E é por isso que tantas vezes nós viemos à igreja, mas não recebemos o que Deus tem para nós. E nós só não recebemos porque não estamos na vibe correta, na conexão correta. Precisamos encontrar a estação. Quem aqui é da época do radinho, aquele radinho quadradinho que tinha em casa, que fazia... Opa, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Daqui a pouco, mais uma vez você está conosco aqui na sua rádio FM. E opa, segurei. E tinha vezes que tu estava numa posição que não dava para encostar, que saía. Assim é uma conexão com Deus. A gente está tanto no materialismo, a gente está tanto nas coisas aqui da terra, e daqui a pouco a gente vai vindo na igreja, vai escutando uma palavra que ele vai fazendo, a gente, opa, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, daqui a pouco, uau, é aquele momento que você está no culto assim, meu Deus, que culto foi esse? Deus falou comigo, e aí tu está saindo ali, a outra pessoa está totalmente apática. Por quê?
Porque enquanto você estava recebendo de Deus diretamente na sua FM aí, tinha alguém que só estava na estática, não estava entendendo nada, estava pensando no que vai fazer depois. Meu Deus, tem que assar ainda um churrasco para a família que vai lá em casa e tal. Será que esse culto termina mais tarde hoje? E não consegue se conectar. As bênçãos são espirituais e nós devemos ser espirituais. Enquanto nós fomos carnais, enquanto nós fomos, entenda, você não vai deixar o teu corpo ser um espírito agora, um Gasparzinho, não, você continua sendo matéria, mas a tua vivência é no mundo do espírito, você entende as coisas no mundo do espírito. Começam os problemas na sua casa, você deixa de interpretar assim, não é porque essa mulher que eu não aguento mais, é porque esse homem, opa, é o inimigo que está tentando colocar um contra o outro aqui. Eu amo essa mulher, fiz promessas para ela na frente de um altar, eu amo esse homem, ele é o homem da minha vida. O que está acontecendo aqui? Porque nós estamos entendendo que alguma coisa quer tirar a nossa conexão espiritual, alguma coisa. Por quê? Porque enquanto eu sou carnal, eu já parto para a carne. Enquanto eu sou espiritual, eu tento discernir, e a Bíblia diz que quem é espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Sabe, alguém se levanta contra mim e eu digo, mas por que essa pessoa está fazendo isso? Primeira reação nossa, miserável, e a gente já pensa em revidar, carnal. Eu começo a pensar, por quê? Meu Deus, está se levantando contra mim dessa forma, mas eu amo tanto essa pessoa, porque, e eu começo a entender no reino do Espírito o que está acontecendo. Isso mostra maturidade espiritual, é diferente, você começa a galgar coisas no mundo do Espírito, você começa a receber coisas, e entenda gente, parece muito, porque a gente aprendeu igreja de uma seguinte forma, a gente vai na igreja, ora, faz todo aquele ritual e pensa, agora eu estou bem, vou para minha casa, porque eu fiz um ritual. A igreja, se ela não for espiritual, gente, não adianta de nada existir. Se não for para a gente chegar aqui e sentir algo sobrenatural de Deus, uma direção de Deus, algo que te impacte, não adianta existir igreja. A igreja é para te levar para um outro nível, é um portal que te leva para um outro nível, um nível de entendimento muito maior. Então algo precisa mudar dentro da nossa natureza, porque muitas vezes nós recebemos bênçãos aqui, mas não conseguimos permanecer abençoados. Já percebeu isso? Saímos daqui, leão, durante a semana, o leão foi embora, é um gatinho assustado, que não vê a hora de chegar ao próximo culto, para ver se recebe mais uma carga daquela. Quem aqui é das antigas e assistia He-Man, né? Tinha o pacato, o bicho era medonho, cara, medroso, que não, quando apontava aquela espada que ele recebia aquele raio, virava o gato guerreiro, né? Poderoso, o bicho era bravo, né? Só está entendendo aqui quem é dos anos 80, só quem é dos anos 80, você vai pesquisar aí, que você tem YouTube no dia de hoje. Cara, tem tanto cristão que é assim, a gente chega aqui, será que a gente, tremendo, daqui a pouco o Espírito Santo aponta para você, você acha que agora eu vou vencer, sai daqui poderosão. Mas quantas vezes é um efeito tão passageiro? Por quê? Porque nós voltamos a ser carnais, a gente volta a fazer continha de 1 mais 1 que dá 2, a gente volta, sabe, a ponderar as coisas dentro do nosso campo da possibilidade. Não, esse quadradinho aqui é minha possibilidade e tal, o pastor falou de fé, mas meu Deus, vai que não dá certo. Você nunca entendeu o que é fé então. Fé, firme fundamento, é firme das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu não estou vendo, mas vai acontecer. Eu sei que Deus vai comigo, eu sei que vai dar certo. Eu estou orando aqui, Deus vai se levantar do seu trono. É Jó que estava podre de tanta enfermidade nele, que já tinha enterrado 10 filhos, que viu seus amigos estarem ao seu lado em silêncio e depois o acusarem, mas mesmo diante daquela situação, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e há de ser que ele vai se levantar do trono, e ele vai vir em meu favor. A possibilidade não tinha nenhuma, porque
Porque quando nós olhamos para a nossa situação, os nossos olhos carnais dizem: não dá certo, não pode. Mas é aí que entra a questão do mundo do espírito, porque as bênçãos, elas estão nas regiões celestiais. E quando eu me torno celestial, quando eu me torno espiritual, eu ativo aquilo que é espiritual e eu trago para a terra. E então a vontade de Deus é feita na terra assim como ela é no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. A vontade de Deus é plena e perfeita no céu. Alguém diz: foi a vontade de Deus que sofreu um acidente e morreu. Foi a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita no céu. O que nós vivemos na terra, muitas vezes é uma vontade permissiva de Deus, por conta das nossas escolhas, e nós vivemos colocando na conta de Deus. Agora, quando somos espirituais, nós ativamos aquilo que está no céu, e nós trazemos para a terra, e nós começamos a viver a vontade de Deus na terra. E para que isso aconteça, nós precisamos crescer em maturidade. A gente precisa ter um avanço. Nós precisamos sair de uma posição de apenas estar recebendo na boca, como um bebê, e ter um crescimento espiritual. Olha só o que vai dizer um outro texto aqui, que está em Gálatas, no capítulo 4, versos 1 e 2. As citações bíblicas que eu faço aqui, elas são importantes, seja para você anotar, seja para você ver na sua Bíblia, seja para você riscar aí, para que você possa ter esse entendimento na sua casa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. O herdeiro menor de idade, ele é herdeiro, ele é dono de tudo, mas a Bíblia diz, por ele ser menor, ser criança, ele não é diferente de um escravo que trabalha dentro de casa, de um servo. Na época aqui, um escravo. O escravo está dentro de casa, desfruta de algumas coisas, e o filho pequeno está dentro de casa, desfruta das mesmas coisas. Mas ele é herdeiro. Mas ele tem noção de que é herdeiro? Por ser herdeiro, ele pode pegar o carro do pai e sair? Não, ele é menor. Mas ele é herdeiro, então ele pode vender o gado que tem ali? Não, ele é menor, ele não tem entendimento. E a Bíblia diz então, que enquanto o herdeiro ele é menor de idade, ele é herdeiro. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, se Deus é teu pai, você é herdeiro de Deus. Que bênção isso, né? Maravilhoso. A Bíblia diz que de Deus é a terra e toda a sua plenitude. Eu sou filho de Deus. A gente costuma muito dizer isso, né? Mas você não é herdeiro enquanto você não for maduro. Posso pegar o carro, pai? Aí o pai faz isso aqui, ó. Por que o pai se abaixou? Porque o filho não tem idade. Às vezes o pai brinca, né? Está chegando em casa, diz assim, então vem cá, senta aqui no meu colo. Aí o filho por um momento tem a impressão de que está dirigindo o carro. Os pés não chegam no pedal. A mão não tem noção, porque a criança só quer fazer assim. Então a mão do pai ainda está segurando. E a criança tem, por um breve momento, o pensar de que ela está dirigindo o carro. E você fez isso a 50 metros da tua casa. Estacionou o carro e a criança sai do volante. Tipo, chega na mãe, nos irmãos, assim. Vira aí quem trouxe o carro. Foi ele? Claro que não. Mas por um breve momento. Aí chega um outro momento que ele diz assim, posso dirigir? Rapaz, não. Porque você não tem idade. O que acontece muitas vezes, a gente vem na igreja e por um breve momento Deus nos faz sentir grandes. A gente não é maduro, a gente não sabe fazer sozinho. Ele está dirigindo para a gente e a gente está se sentindo grandão. Mas nós não temos noção de que ainda não temos maturidade para sermos herdeiros
Ou seja, herdeiros nós somos, mas não temos maturidade para administrar o que nós temos. E quantas vezes nós queremos bênçãos, estamos pedindo coisas grandes, mas não nos alimentamos a ponto de sermos maduros para administrar aquilo que nós estamos pedindo. E se Deus der para você o que você está pedindo, você se mata. Porque se eu pegar o carro, não precisa nem ser para o Joaquim que é menorzinho, mesmo que seja para uma das meninas, o que vai acontecer? Um acidente. E como eu sou pai, sou responsável, eu não vou permitir isso. E porque Deus te ama tanto, sabe que você precisa de mais maturidade, Ele está esperando o teu tempo de crescimento. Aí o crescimento, meu irmão, é você que determina. Porque enquanto nós não conseguimos ficar algumas horas sem comer, porque tem gente que começou a passar da hora e já começa a ficar nervoso, começa a dar patada em todo mundo, é porque precisa comer. E espiritualmente tem gente que faz um jejum aqui que passa 2, 3 semanas sem vir na igreja, não lê a Bíblia em casa, não ora, nada, mas está dizendo: Deus, quando é que tu vai me dar a minha empresa? Mas se nem agora que você tem tempo você consegue buscar Deus, você acha que depois com trabalho, com mais um monte de coisa, você vai conseguir? Por isso que a Bíblia diz: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Você precisa começar agora. A maturidade te leva a isso, porque se você continuar sendo menor de idade, imaturo na tua fé, muito carnal, você não é diferente do servo. Texto de João 8, 34 e 35 diz: respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Qual a diferença do filho para o servo? É que o servo nem sempre vai ficar. E tem gente que vem para a igreja e ele se coloca na qualidade apenas de servo de Deus e nunca de filho de Deus. E é por isso que as pessoas vêm e as pessoas vão. É por isso que não permanece na igreja. É por isso que por um tempo ela fica, mas depois ela abandona, porque ela nunca tornou-se filho de Deus. Ah, mas pastor, mas todos nós somos filhos de Deus. Não. Há controvérsias. Porque se a Bíblia precisa me dizer que nós somos criaturas, e se a Bíblia precisa me dizer de que há uma distinção entre servos e filhos, é porque a opção de ser filho de Deus é sua. A Bíblia vai nos dizer em Romanos de que o Senhor, pelo seu Espírito, nos deu adoção. Todo mundo que você sai na rua é teu filho, ou você vai se você for, hoje em dia tem toda uma lista para isso, né? Mas imagine você indo num orfanato, todas aquelas crianças vão querer ser teu filho, mas de alguma forma, alguém dali vai ser escolhido para ser teu filho. Agora tu imagina se a opção fosse da criança, e a criança olhasse para você e dissesse: eu não quero ir com você, não quero que você me adote. É isso que o mundo faz com Deus, porque Deus, Ele vem, e nós estamos como órfãos, e Ele olha para nós e diz: eu quero te levar para a minha casa, eu quero um dia te levar para a minha casa. Mas nós constantemente, com as nossas atitudes, preferimos ficar brigando na terra, preferimos ficar respondendo na terra, preferimos ficar presos na terra. Não aconteceu aquilo, também não quero ir para o céu. Não, pastor, isso é loucura, ninguém falaria isso. Mas nós falamos com as nossas ações, porque qualquer coisa que dê errado, que não funcionou daquele jeito que eu achava que tinha que funcionar, o meu posicionamento qual é? Corto minha relação com Deus. Nós tivemos ontem aqui um trabalho com obreiros maravilhoso, e um dos pontos que eu citei é de que é essa questão da maturidade e da imaturidade. Nós estamos hoje aqui e nós cantamos ao Senhor, né? Quão grande é o meu Deus, lindo, tudo lindo para Jesus. Aí Jesus não respondeu a minha oração essa semana, aí deu treta lá em casa, aí o pastor passou por mim na rua e não me deu paz.
não curtiu meu stories. Que hoje em dia tem essas lutas também. Aí a pessoa, não vou mais, não quero ir mais. Ah, é muita luta, é muita isso, muito aquilo. Tem gente que desde pequenininho torce para um time de futebol. Esse time já caiu para a segunda divisão. Esse time já tomou goleada. Você já foi para o teu trabalho pensando, hoje eles acabam comigo lá. Que perdi na Libertadores, mas o pessoal vai montar esse time hoje. Mas tu aguenta a humilhação. Mas tu aguenta o pessoal falando. Mas tu aguenta aqueles grupos. O time perto tem vontade de sair do grupo porque tu sabe que vão mandar tudo quanto é meme e piada para ti. Mas eu não conheço ninguém que diz assim, não, deixei de ser desse time agora, só me decepcionou. Eu era corintiano, não, mas caiu para a segunda divisão, não quero mais ser corintiano, não quero mais. Sabe o que acontece? Pois pode provocar, pois pode falar mal, pois pode cair para a terceira divisão, pois pode acontecer o que for. O cara continua dizendo, sou vascaíno, cara, sou corintiano, sou flamenguista, sou Juventus. Por quê? Porque ele tem uma aliança, ele tem uma coisa. Agora é engraçado que a gente, eu sou cristão. Primeiro problema, vai para cachaça, vai para maconha, vai para tudo, vai para prostituição. Aonde que está a tua fidelidade? Se eu sou mais fiel a um time de futebol do que a Deus, onde eu quero morar? Na eternidade? No estádio? Ou no céu? Quem é que entregou sangue por você? Não foi aqueles jogadores que hoje estão jogando nesse time e amanhã estão no time adversário que você odeia, que está lá jogando e fazendo gol em você. Não, porque eles não têm compromisso nenhum e você não está ganhando nada com isso. Mas quando nós realmente temos a maturidade de entender quem Jesus Cristo é na nossa vida, aleluia, aí sim eu não largo Jesus, porque se ele me disser sim, amém, se ele disser não, amém, se ele responder amém, se ele não responder amém, ele continua sendo Deus em todo momento. Eu tenho esse entendimento. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Respondeu minha oração, é Deus. Não respondeu minha oração, ele continua sendo Deus. Isso é maturidade. Você já percebeu que quando a gente olha para o Salmo de número 23, o Salmo 23, ele é uma evolução de uma ovelhinha até a mesa. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Quem é que deita no pasto? Quem é que deita sobre a comida? Quem é que está folgado sabendo que é ovelhinha? Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Nós estamos falando de um primeiro estágio, um estágio de ovelha. Guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Vem para uma evolução. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é uma outra evolução. Não é mais uma simples ovelhinha, é alguém que já está passando por vales, sombra e morte. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha a evolução. Você era antes alguém que sabia, o pastor está aqui comigo, ele me guia, eu deito sobre pastos verdejantes, mas agora eu já estou na mesa, preparada, e meus inimigos estão ao redor. Tu percebe como isso houve uma evolução? Até que termina dizendo que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Como termina? Com alguém maduro o suficiente para entender, na minha vida eu terei momentos difíceis e terei momentos bons, mas a bondade e a misericórdia do Senhor estarão comigo todos os dias, e eu vou habitar na casa do Senhor. É o lugar da minha habitação, não é mais lugar de visita, é o lugar onde eu permaneço. E bondade e misericórdia, é bom entender isso, são duas pernas: bondade, misericórdia.
Você vai viver isso a vida inteira. Bondade, o que que é? Bondade é aqueles momentos assim que parece que Deus vira o tacho em cima de você, assim, ó. Toma benção, é benção que você quer? Toma benção. Eita, coisa boa, Deus derramou, irmão. Vamos lá em casa, vou fazer um negócio lá em casa, eu estou na benção, sabe? Eu estou distribuindo, eu estou dando presente, eu estou feliz da vida, as coisas dão errado lá em casa, que é nada isso aí, estou vivendo aquele momento de desfrutar, é a bondade. Mas tu já viu que a gente passa por um momento de misericórdia também? Que parece que a bênção vem gota a gota, aquela gotinha. O cristão, ele vive tempos de bondade, ele vive tempos de misericórdia. Davi entendia tanto isso que no Salmo ele colocou: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Agora tem uma coisa, quando não tiver num tempo de bondade, eu sei que Deus não me abandona, a misericórdia de Deus vai estar comigo, me protegendo, porque sempre vai haver algo de Deus sobre a minha vida, ainda que eu não esteja vivendo, sabe, o êxtase de toda aquela graça, que muitas vezes vem, mas eu estou vivendo na misericórdia, mas a misericórdia continua sendo dele. E esse mesmo Davi, certa vez, quando ele tinha cometido um erro, Deus falou para ele assim: o que você quer? Você quer cair nas minhas mãos ou tu quer cair nas mãos dos homens? E ele disse: Senhor, eu quero cair nas tuas mãos, porque os homens não têm misericórdia, eu prefiro cair nas tuas mãos, eu prefiro a tua misericórdia, porque o homem não tem misericórdia, mas em ti eu tenho, em ti, Senhor, eu consigo vislumbrar o futuro, mas nos homens eu não consigo. Quando nós olhamos para o Salmo 23, nós vemos esta evolução, a evolução de alguém que é imaturo, de uma pequena ovelhinha, alguém que já está enfrentando a mesa dos inimigos, alguém que está enfrentando o vale de sombra de morte. Precisa acontecer essa evolução na vida cristã. Nós somos as ovelhas do Senhor, e dessa forma, como rebanho, nós precisamos ter esse crescimento. A religião, ela muitas vezes nos faz crer de que nós podemos passar uma vida inteira simplesmente sendo filiados a um lugar, porque o lugar por si mesmo é o que advoga as nossas causas. Eu venho para a igreja e a igreja resolve. Não, gente, eu preciso crescer e entender que o religar e a religião, ela me religa a Deus, mas o ser igreja é eu fazer a diferença na vida de quem está lá fora. Nós muitas vezes olhamos e as pessoas parecem apaixonadas por Deus quando elas vêm na igreja, mas não são. Elas são apaixonadas por aquilo que elas recebem. E eu vou falar uma coisa dura aqui, e pondere antes de me julgar. Quando você, mamãe, olha para o bebê, ninguém tira da tua cabeça que esse bebê te ama, mas o que o bebê ama na verdade é o que ele está recebendo de você, é o leite. O bebê ama o peito, ele não entende ainda o que é amor, ele não entende ainda. E eu sei que nós somos apaixonados e românticos, olha só, por que esse bebê chora um monte, e você coloca no peito e ele, porque ele recebeu o que ele quer. É exatamente assim como nós vivemos na vida cristã. Choramos, esperneamos, gritamos até que a gente receba de Deus aquilo que nós queremos. Isso por um tempo funciona enquanto nós somos bebês, mas daqui a pouco é necessário um crescimento, porque senão vai ser como a casa de algumas pessoas que tem um cara de barba com 20 anos gritando: oh, mãe, é minha comida. Calma, filho. Calma, mãe, me di 10 já. E isso ele falou quando ele tirou um pouquinho o fone de ouvido, porque ele está online com os amigos aqui, ó. 25 anos na cara, não cresceu. E o que a mãe fala? Está aqui, está do teu gosto, filho. Nós
esperamos que os nossos filhos cresçam, mas nós viemos na igreja e queremos que Deus nos trate por 20 anos, por 10 anos do nosso cristianismo, como se nós ainda fôssemos bebês. E Ele está dizendo, as bênçãos, as boas, sabe, aquela mesmo, está nas regiões espirituais, celestiais, e você precisa crescer, sair do natural, entrar no espiritual, para que você ative aquilo que está ali para você. É o que lá antigamente fazia. Estou fazendo uma poupança, filho, todo mês estou colocando lá, para que quando você faça 18 anos, você possa sacar da poupança. É mais ou menos isso, para você entender. Deus está preparando, ou já preparou lá na eternidade, algo especial para você, e Ele está aqui, em cima, no mundo celestial, e você encontrou Jesus, está abençoado, está vindo, está gostoso, está recebendo bênçãos. Isso é só uma graça comum, isso é só uma coisa pequena, isso é uma coisa pequena para te alimentar, para você se fortalecer, para você crescer, para você engatinhar, para você dar os primeiros passinhos, e aí o start vai segurar na tua mão. Aqui o programa na quinta-feira que nós temos, né, ensinando você a andar, e você está andando, e daqui a pouco você está maiorzinho, e sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você está maduro espiritualmente, ativa o teu modo espiritual, e você começa a liberar tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida, começa a derramar sobre você. Mas esse processo demora um pouquinho, porque você precisa tomar uma decisão. Em João 1, 12 e 13 diz: contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas nasceram da vontade de Deus. Você precisa decidir nascer, decidir crescer, decidir filiar-se a Deus. Não é filiar-se a uma igreja. Agora eu sou da The Way Church, agora as bênçãos virão sobre mim, me alcançarão em todos os dias da minha vida. Se tiver uma igreja dessa, até eu me filio nela. A igreja é um facilitador, para te alimentar, para você crescer e para você ativar, mas você precisa estar ligado. Como é que faz? Mamães que estão aqui, que têm os bebês, que já tiveram bebês, alguma de vocês voltou para o trabalho aos 2 meses, e daí lá no teu trabalho você pegou assim 10 minutinhos, aí você foi lá e ligou o teu celular, aí a babá ou a vovó atendeu do outro lado, aí você diz assim: ai, deixa eu ver o bebê, deixa eu ver o bebê. Oi lindão, como é que tá? A mamãe vai dar mamar agora, tá bom? Coloca aí na boca do bebê. Eu boto o celular na boca dele, coloca aqui no peito, diz: estava cheio já. Funciona? Óbvio que não. O que precisa para o bebê se alimentar? Contato. Não dá para fazer online, nem tudo dá para fazer online. Hoje em dia muita coisa está passando por online, nem tudo dá para fazer online, porque para alimentar o teu bebê, você ainda precisa de pele a pele, precisa colocar ele ali no seio, e ele vai começar a sugar o leite, e a mamãe está sentindo, e o bebê está sentindo, e está havendo uma conexão, e a primeira conexão de amor do bebê, é com o leite, mas daqui a pouco, o bebê vai crescendo, crescendo, e quando ele está mamando, ele levanta os olhos, e ele percebe aquele rosto, e daqui a pouco, ele está no meio da multidão, e ele está chorando, e ele percebe aquele rosto, e ele já conecta assim: eu conheço esse rosto. Quando eu olho para esse rosto, eu tenho um sentimento muito gostoso, e começa uma ligação, essa ligação vai ficando maior, e quando o bebê já não precisa mais do peito, mas ele anda agora perto da mãe, porque ainda que ela não lhe dê o peito, ele sabe que ela o alimenta, que ela o protege, a relação de amor vai crescendo cada vez mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não vai criar uma relação de amor nem de crescimento se você não estiver em contato com Deus. Você precisa desse contato. E assim como você não se alimenta uma vez por semana, você não consegue ficar de pé. Se você só comer aqui na igreja no domingo pela manhã, você precisa ter essa conexão na sua casa, você precisa trazer Deus para a sua vida, você precisa estar nele.
Certa vez li algo, escutei algo, que alguém diz, a terra, a Bíblia diz que quando Deus falou terra, produza ervas, e é por isso que quando nós tiramos as ervas da terra, elas secam e morrem. Peixes sejam produzidos pelo mar, e é por isso que quando você tira o peixe do mar, você tira o peixe da água, ele morre. Mas não foi a terra que produziu o homem, foi Deus que produziu o homem com as suas próprias mãos, e é por isso que quando nós arrancamos o homem de Deus, o homem morre, porque tudo aquilo que é arrancado da sua natureza morre. Você não pode ser afastado de Deus, arrancado de Deus, você precisa estar ligado nele, precisa estar ligada nele. Mas esse Deus que tem uma ligação com você, muitas vezes, ele te permite passar por momentos que você não entende, difíceis, mas é como se ele estivesse dizendo para ti, vai filho, se vira aí, eu estou de olho em você, você precisa crescer, você precisa evoluir. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento, acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração, uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra, e nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.